Sejam bem-vindos àqueles vídeos rápidos e gostosos para a gente conversar sobre temas variados. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um sonho que eu tive que me ajudou a compreender como era a questão da influência energética que a gente sofre e às vezes nem percebe. E aí, esse foi o desenho, claro, eu não desenho muito bem, gente, mas assim, um desenho mostrando como que se apresentou no sonho para mim. Então, eu vou explicar para vocês direitinho agora o que foi que aconteceu com esse sonho. Desculpe. E como foi que eu comecei a entender e conseguir explicar para algumas pessoas o que era a influência energética, o que é ser influenciado energeticamente, certo? Vamos lá. Vamos conversar. Sejam bem-vindos. Se possível, já compartilha com alguém, aquela pessoa que não sabe às vezes se o comportamento é só dela mesmo, ou se teve ali alguém que influenciou naquela decisão que ela tomou, se essa decisão ela foi tomada consciente ou inconsciente, de quem é a culpa. Vocês já pararam para pensar sobre isso, assim, né? Gente, eu morria de medo, sabe, de falar sobre isso antigamente. O espiritismo me explicou muita coisa. Mas esse sonho, ele me ajudou a revelar, para mim isso, tá, gente? Para algumas pessoas que eu conheço, como é isso de ser influenciado? Quando eu tô atendendo as mulheres que têm questões com seus maridos, que elas trazem para cá as questões, tem mulheres que dizem assim: bom dia, sejam bem-vindos todos, sejam todos bem-vindos. Quando a gente acha que alguém que a gente ama está sendo influenciado por outra pessoa e por isso que ela está tendo comportamento X ou Y, né? Às vezes você não sabe, mas aquele comportamento que foi influenciado energeticamente por uma pessoa, ou por um obsessor, ou por alguém conhecido, né? Aquele comportamento ele foi autorizado. Então eu vou começar do começo, falar de uma forma bem leiga, não sou especialista no assunto, é como eu entendo a história, tá? O que é ser influenciado energeticamente? Eu sou Débora Moura e vou explicar para vocês qual é o meu entendimento sobre o que é ser influenciado energeticamente. Quando eu estava nas minhas andanças e nas minhas grandes dúvidas acerca da espiritualidade e como é que algumas coisas aconteciam na minha vida e eu não tinha um comportamento que era o esperado, assim, o correto a se fazer, eu comecei a fazer algumas buscas e muitas das respostas eu encontrei estudando o espiritismo. Eu não sou espírita, gente, mas eu simpatizo bastante, tá? O kardecismo, né? E aí eu fui ler o livro dos Espíritos do Allan Kardec e fui descobrindo algumas coisas. Não é sobre isso que eu vou falar sobre o livro agora, é sobre o sonho que eu tive, que me explicava, foi um sonho explicativo, um sonho mesmo. Fui dormir e sonhei com essa figura que eu mostrei para vocês, daqui a pouco eu mostro de novo. Eu sonhei alguém me explicando como era que acontecia a influência energética. Então, o primeiro ponto, lembra quando a sua mãe dizia assim: a minha filha é ótima, o problema são as más influências. Lembra, querida? Pois bem, nem sempre o problema é das más influências. Pode ser que colabore, mas a pessoa autoriza. Então a sua filha é maravilhosa, seu filho é maravilhoso. O problema é das más influências. Não é bem assim que funciona. Essa pessoa, ela autoriza essa influência. Consciente, inconsciente, aí é outra história. Se tem consciência ou não que está autorizando, aí é outra história. Mas a gente podia pensar, por exemplo, na moda. Quando lança uma moda, uma roupa, uma coisa assim, eu não sou muito da moda, gente. Eu ralo, viu? Eu ralo. Eu não sou muito da moda, mas eu vou explicar através da moda. Lança uma mini saia nova. O que você vê? Todo mundo usando a mini saia. Se aparecer na novela, então, aí é que vai todo mundo usar aquela mini saia. Não importa nem aonde é. Teve uma época que muita gente usava havaianas no casamento, né? Ia para casamento com roupa de festa, mas ia de havaianas. Já não importava mais se o casamento era na praia ou se não era, todo mundo ia de havaianas. Foi uma época, foi uma moda. Ou então tem uma época que você, quando é adolescente, quer se vestir meio dark, né? Aí você se veste dark, se veste, bota aqueles crucifixos e tal, aí você se sente parte de uma tribo, né?
Então, você é influenciado pelo que você vê, pelo que você ouve, você é influenciado, até a comida que você come tem influência, né? A propaganda sendo bem feita, você corre um grande risco de ser influenciada e achar que a decisão foi só sua, entende? Aí voltando à história das nossas mães, né? Ela anda com quem não presta, mas ela mesma é uma pessoa boa. O problema é a galera que ela anda, não é. O problema é a pessoa também. O problema é você, o problema sou eu, entende? Então, uma influência, seja ela energética, seja ela de um obsessor. O que é um obsessor? Segundo o Espiritismo, o obsessor pode ser vivo ou pode ser um espírito, um desencarnado. São pessoas que se aproveitam de alguma forma da sua energia, mas elas não se aproveitam sem a sua autorização. Você tem uma certa afinidade com o que essa pessoa pensa, com o que ela diz. Você autoriza a opinião dela na sua vida. Seja um desencarnado, para quem é espírita, vai entender o que eu estou falando. E quem tiver uma outra religião que não concordar, pode levar em consideração a influência que você recebe do meio que você vive. Você não precisa pensar que existe um obsessor e toda vez que você faz uma coisa errada, não foi você, foi o obsessor. Não, não é isso que eu estou falando, né? Você pode imaginar que no meio que você vive, caso você tenha outra religião, existem influências. Então, as mães influenciam os filhos, os maridos e as mulheres influenciam uns aos outros, o trabalho influencia você, a moda influencia, o marketing influencia, né? As igrejas influenciam, a opinião do outro pode modificar, né? Muitas coisas podem acontecer nesse tipo de influência. Não precisa ser alguém morto vindo te influenciar, não, tá? Pode ser aqui mesmo, vivo, pode ser alguém que te induza, mas essa pessoa que te induz, ela sempre tem a sua autorização, mesmo que não seja consciente, né? Essa da mãe foi perfeita, ninguém presta. Só o lírio do campo dela que nasceu sem ser semeado. Não é, Marta? As mães dizem isso, né? A gente tem um amor tão grande pelos filhos que a gente confunde as coisas, né? A gente confunde. Mas é a mesma coisa. Sempre é culpa do outro. A gente precisa do outro para culpar. Seja uma pessoa que, de acordo com o espiritismo, né, um obsessor, ou então seja a mãe, o pai, o filho, o emprego, né? Eu sou assim porque o meu emprego não presta, por isso que eu chego mal-humorado em casa, né? Aí desconta na família, o que vive no trabalho, porque é infeliz no trabalho. A culpa é do trabalho. Não, a culpa é sua. A culpa é sua. E aí eu nessa paranoia de dizer, meu Deus, por que eu tenho certos comportamentos que eu mesma reprovo, né? E tem coisas que eu procuro melhorar em mim através do autoconhecimento, porque eu reprovo, eu quero melhorar como pessoa, eu quero ser um vaso novo para Deus. Eu quero que ele tenha... Eu não vou chegar à perfeição, mas eu quero dar o meu melhor, entende? Aí eu fiquei nessa busca. E aí eu fui dormir e sonhei. Vou mostrar para vocês aqui o desenho de novo. E aí esse desenho, ele me explicou como é que influenciava a energia dos outros na nossa vida. Então, no sonho apareceu esses bonequinhos assim, cada um com uma cor, tá vendo? Aí aqui, por exemplo, as cores, elas não querem dizer sentimentos nem emoções, tá? Seja neutro, tente olhar de forma imparcial. Aqui, digamos que você está inconsciente. Chega um pensamento destrutivo, você tem espaço dentro de você para essa destruição. Você tem espaço dentro de você, todos nós temos espaço dentro de nós, para o amor e para o ódio, para a raiva, para a alegria, para o medo, para a coragem, todos nós temos. Então vamos supor que aqui seja o medo, né? Aqui seria o medo. E aí tem esse espacinho que você pode estar se conectando. Gente, lembrando que isso aqui foi um sonho que eu tive, tá? Eu tô explicando de uma forma neutra, quer dizer, leiga, né? Como que acontece a influência energética na nossa vida. E aí vamos supor que aqui seja, não vamos falar do medo não, vamos falar aqui, vamos supor que aqui seja coragem, né? E aí você tem um espaço dentro do seu espírito, dentro da sua consciência, dentro do seu subconsciente, no seu inconsciente e no seu consciente, um espaço para coragem. Então, a coragem, você vai vir aquela influência, você ouviu um vídeo, um áudio de autoajuda, não sei, motivacional, e aquela coragem se alerta em você, tá? Ou então, se você for espírita, por exemplo, que a minha explicação foi através do espiritismo, você recebe uma influência aqui energética e espiritual para que você tenha coragem, mas existe um espaço dentro de você para que essa coragem se manifeste, né? Se manifeste. Vamos supor que aqui seja a letargia, a apatia, a procrastinação, né?
O que você vai reunir ao seu redor? Você vai se munir de coisas que te deixem na procrastinação, na preguiça, na apatia. O estado de apatia são cores aleatórias. O estado de apatia pode ser influenciado como? Convivendo, vendo, comendo e fazendo coisas que te proporcionem esse estado, né? Então, de preguiça, por exemplo, então de procrastinação. Por que eu acho que a apatia anda com a procrastinação? Porque a apatia é você fica sem entender por que nem para que você tem que fazer certas coisas. Então você se entrega, sabe aquele momento que você se entrega? Gente, eu aconselho a você passar pouco tempo nesse estado, tá? A vida é movimento. Vamos supor que o verdinho seja a alegria, seja um sentimento de vida, um sentimento de resolver as coisas, de ação, né? Uma proatividade. Então você vai começar a se cercar de coisas e pessoas, encarnadas ou desencarnadas, né? Pela minha teoria, que te façam viver esses momentos de alegria. Significa que você não vai ter problemas? Não, não é isso. Vamos supor que esse laranjinha aqui seja uma pessoa com alcoolismo, tá? Então, ela vai encontrar situações onde ela possa exercer o vício dela. Quanto mais ela está alienada, mais ela vai exercer o vício do alcoolismo. Podia ser qualquer vício, no meu caso era a compulsão alimentar, né? Uma das coisas que me motivou a buscar uma vida melhor foi a compulsão alimentar, porque eu me via escravizada pela alimentação. Então, uma pessoa que tem um problema de compulsão alimentar, se ela vai na pizzaria, por exemplo, ela vai se extravasar, ela vai esbanjar. Então eu precisei, na minha época, me cercar de pessoas que me ajudassem a combater. E, gente, incrivelmente começou a aparecer uma galera que era pró-vida, sabe? Que se alimentava melhor e começou a conviver comigo. E isso me ajudou muito, gente. Se tinha uma experiência espiritual para que eu permanecesse na compulsão, na minha percepção, tinha até uma experiência ancestral, né? Falei para vocês que eu estou estudando constelação familiar. E eu acho que tinha uma influência ancestral. Depois eu falo do sonho que eu tive, que eu limpava as gavetas de uma casa como se eu fosse uma faxineira, e nas gavetas sempre tinha comida mofada. Era incrível esse sonho. Depois eu falo desse sonho para vocês. Então, consciente ou inconsciente, você tem espaço dentro de você para o amor e para o ódio. Você tem espaço dentro de você para a raiva, para o vício, para a alegria, para a proatividade. Você tem dentro de você todas as vagas, né? Vamos pensar em vagas de carros, né? Todas as garagens, né? Você tem todas as possibilidades de se conectar com o que você quer nesse mundo. Então, adianta você ficar culpando as pessoas pela sua falta de comprometimento com a sua vida? Se ele bebe, se ela é mal-humorada, se a outra pessoa tem um vício em outra droga, ou se a pessoa mente compulsivamente, ou se trai, isso tudo não é a partir da inocência que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar a partir da nossa responsabilidade acerca dessas questões. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade com alguém, onde o outro se apresenta como um obstáculo, pense você qual é a sua percepção acerca dessa relação que poderia melhorar, como você pode melhorar para que essa relação ela saia do conflito e vá para o amor. É quando você parar de arrumar um culpado pelo seu comportamento, pela influência que você recebe do mundo. O mundo tem que parar para que você ande. O mundo tem que diminuir o barulho para que você seja feliz. Não, é você quem faz a sua felicidade. É você quem trilha o seu caminho. É você quem abre as suas portas. Elas nunca estiveram fechadas. É que você nunca bateu. Vai lá, abre as suas portas. Se conecta energeticamente com aquilo que te traz luz, que te traz amor. Faz isso por você, pelos seus filhos, pela sua família. Faz isso pelo seu marido, pelo seu trabalho. Faz isso pelos seus pais, pelos seus avós, pela sua ancestralidade. Faz isso pela natureza. Assume a tua responsabilidade e muda o mundo ao teu redor. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um beijo e até amanhã.